se não fosse o Memphis Depay, se não fosse... O Bagre, fala do Bagre. Se não fosse o Bagre. Se não fosse também, o Yuri Alberto tá jogando a melhor fase da carreira dele. Só que eu ainda acho pouco pelo projeto que ele poderia ter sido. Nossa, 27 gols na temporada é muito pouco mesmo. Para um jogador que surgiu como uma promessa do futebol brasileiro, eu acho pouco. Mas, uma ótima temporada do Yuri Alberto, uma ótima temporada do Garro. O time do Corinthians voltou a jogar bola. Isso se refletiu no jogo contra o Cruzeiro, que não entrou naquela partida com toda a sede do mundo, até porque tem a final contra o Racing agora. Jogar às 11 da manhã, algo um tanto quanto absurdo. Numa quarta-feira feriado, não tinha jogo da Seleção Brasileira mais à tarde, para falar, subiu o horário para ter transmissão única do jogo da Seleção. Não poderia dar desse motivo. Então é uma falha da CBF, como tantas outras, e que prejudica os jogadores. Agora, eu acho que a desculpa do Memphis Depay não me convence, porque, tudo bem, nunca joguei isso na minha carreira. Só que você também nunca jogou no Brasil na sua carreira. Jogou na Copa do Mundo, onde os horários dos jogos eram das 4 da tarde até 8, 9, sei lá. No máximo teve um jogo ao meio-dia. Então, isso é futebol, isso acontece. Vão marcar horas de jogos de manhã, tarde e noite. Isso é normal, não é a primeira vez que acontece. Então, eu acho que é um mimimi. Só que por mais que seja um mimimi, ele jogou bola. Então, ele é craque. Não, ele não jogou bola. Ele deu uma aula na zaga do Cruzeiro. Calma. Fez um gol espetacular. Um gol que foi uma falha absurda do Cruzeiro também. Foi uma falha, mas você viu a ameaçada que ele deu pra tirar do zagueiro? Não, ótimo. A técnica que ele tem. Só que isso Depay sobra no gente, futebol brasileiro. E eu vou trazer isso aqui. Ele sobra, mas ao mesmo tempo mostra o déficit que é o futebol brasileiro. Total. Porque se ele fizesse esse lance lá fora, não sairia gol nunca, porque fechariam ele. Pra mim ele é flop, tá? Flop? Ele é flop. Memphis Depay é flop. Ano que vem Memphis Depay não Flop joga no bem? futebol brasileiro. Não, nem esse ano ele tá jogando. Que isso? Gente, não, deixa eu Não, explicar um negócio. aí você sai agora do programa. Deixa eu explicar o meu argumento. Meu argumento é o seguinte, o Memphis Depay é flop pela seguinte questão, ele chegou no Brasil com o status de Suárez, status de jogador de Copa do Mundo, Sim, tinha acabado de com jogar uma certeza. Copa, aí o cara chega aqui e o que eu espero dele? Que ele destrua. Beleza, teve 2 joguinhos ali no começo, que ele tava pegando condicionamento físico, mas depois que ele virou titular do time, o que eu esperava do Memphis Depay era ele fazendo 3 gols por jogo, assistência e... Entendeu? O Memphis Depay faz o quê? Eu entendi o que ele tá querendo dizer. A gente não tá falando que ele tá jogando mal. Exato, não Mas tá ao jogando mesmo mal. tempo, ele não tá sendo um cara O craque. extraordinário. Ele não tá sendo um cara que você pega no jogo e fala assim, fodeu, Memphis Depay Exatamente, apareceu. Ele fez um gol, ele deu uma assistência no jogo passado? Gente, o Yuri Alberto é mais Aí protagonista você do que o Memphis Depay no Corinthians. Como é que pode? Aí você tá louco. Eu cansei de ir atrás de você. Eu cansei de ir atrás de você. Eu prefiro ficar quieto, porque realmente ouvir essas barbaridades dos meus rivais é Ele é absurdo. flop, ele é São flop. 11 jogos, 8 participações em gols, 8 jogos como titulares. A média é uma participação por gol nos jogos que ele atuou como titular. Óbvio, ele não vai chegar agora e vai fazer 3 gols por jogo, até porque ele estava 3, 4 meses parado. Mas já deu tempo de pegar recondicionamento. Não é... Ai, mas mano, ele tá destruindo no futebol brasileiro. Ele tá destruindo, só que o Vocês destruindo esperavam o dele- quê? Que ele fosse Cristiano Ronaldo? Que ia ser 5 gols por jogo? Exatamente, porque ele é um dos melhores Deus. jogadores da história da Holanda. O Memphis Depay é gigante. Ele é o camisa 10 da Holanda. Ele é o camisa 10 da Holanda, que não tá sendo convocado agora, porque não tá no nível de futebol para ser convocado pra Holanda. Só que o futebol que era pra ele apresentar é esse futebol que você tá falando. Ele tá destruindo, tá jogando muito. Só que, ao mesmo tempo, ele veio pra cá pra jogar muito mais que ele tá jogando. Eu não acho, eu discordo Eu acho muito assim, mais. se eu fosse corintiano, eu não estaria falando isso, que eu estaria reclamando de barriga cheia. Nossa senhora, Porque tá maluco. ele, tá destruindo, tá? Se não fosse ele, o Corinthians não estaria nessa situação agora, poderia estar Gente, no rebaixamento, sim, Mas se eu pá, não, eu rebaixado. não acho que ele é o principal protagonista desse time, não. Eu acho que é. Dessa Porque ele retomada. vindo, ele obrigou o Yuri Alberto a jogar Beleza, mais não. e deu uma assistência pro Garro, que tava jogando sozinho no futebol brasileiro. Mas eu vou te falar, eu No acho que Corinthians. a chegada do Memphis Depay tem mais importância porque liberou o Yuri pra jogar do jeito que ele queria, do jeito que o Yuri se faz melhor dentro de campo, do que pelas habilidades técnicas do certeza. próprio Mas Memphis concordo Depay. com você, E ele Gustavo. já tinha chance antes. O Garro tem 80 Não, mas é passes diferente, pra gol. Caio, O Garro diferente. é um dos maiores A assistentes chegada do Memphis Depay, do antes do Memphis Depay, o Yuri Alberto, ele era o centro das atenções no ataque do Corinthians. Então, toda a responsabilidade do gol era do Yuri Alberto. O Yuri Alberto estava jogando uma função que não é a dele. O Yuri Alberto nunca foi pivô, nunca foi 9, nunca foi centroavante. É diferente de um Pedro, é diferente de um Daverson, é diferente. São características diferentes. Pro Yuri Alberto render, ele tem que jogar como esse segundo homem, como ele tá jogando.
Com a chegada do Memphis Depay, eu concordo. Eu acho que o principal motivo dessa reerguida do Corinthians, são 5 vitórias seguidas, não foi realmente a chegada do Memphis Depay devido à habilidade dele, a diferença que ele está fazendo dentro de campo. Eu acho que ele está jogando muita bola, está sendo um jogador muito importante, até porque é um nome muito midiático, então a defesa já chega muito preocupada para marcar o Memphis Depay. As atenções vai muito para o Memphis Depay, ele realmente é um nome de peso, é um jogador de peso, querendo ou não. Porém, por ser esse jogador de peso, deixa o Yuri Alberto muito mais solto e muito mais aliviado para fazer os gols. E, cara, eu concordo com o Gus. Para mim, o nome principal, o protagonista do Corinthians, dessas 5 vitórias seguidas, desse embalo do Corinthians no Campeonato Brasileiro, é o Yuri Alberto. Eu acho que o Yuri Alberto, cara, são 11 gols nos últimos 10 jogos, gente. 11 gols nos últimos 10 jogos. É um absurdo. Até um mês atrás, o Yuri Alberto não estava nem entre os 5 principais atacantes do Brasil. Hoje ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, atrás do Estevão, que é a principal revelação da temporada, e vai virar o artilheiro do Brasil na temporada, gente. Não, e agora me fala.